Abra por gentileza a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Agradecer mais uma vez a receptividade, a acolhida aqui. Agradecer, sobretudo, a participação dos irmãos, de pastores, no trabalho que foi realizado aqui pela CPAD, trabalho de conferência da Escola Bíblica Dominical. Ficamos muito felizes, portanto, em nome de toda a coordenação, agradecer a liderança desta igreja. João capítulo 20, a partir do verso 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Eu quero ler esse texto, vamos fazer uma leitura. Eu leio um verso e a igreja lê o versículo seguinte, assim iremos até o verso 10, porque pretendo expor sobre esta passagem. A passagem é sobre a ressurreição. Diz-nos assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Toda a igreja. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, todos. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, e chegaram primeiro ao sepulcro, e viram que porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Amém. Podem tomar os vossos assentos, muito obrigado. Graças a Deus pela leitura da palavra. Antes da exposição, queria dizer que trouxe comigo somente uma obra, só temos alguns exemplares que eu consegui, inclusive, nesse trabalho, A Razão da Nossa Esperança, Alegria, Crescimento e Firmeza nas Cartas de Pedro. Temos somente 9 exemplares, os únicos que eu consegui durante este evento. Meus queridos, é uma oportunidade maravilhosa podermos ler a Escritura Sagrada. E esta passagem que nós lemos está no Evangelho de João, no capítulo 20. E você sabe, você conhece esta passagem. Os evangelhos sinóticos também falam sobre este acontecimento. A ocasião, logo após a morte de Jesus, e os discípulos estão em uma situação difícil. Imagine comigo ou tente avaliar a cena. Esses discípulos, tanto os homens quanto as mulheres, haviam caminhado com Jesus durante vários anos, pelo menos 3 anos. Eles estiveram com Jesus. Viram Jesus, ouviram Jesus, viram as suas ministrações, os seus ensinos, viram os milagres que ele havia feito. Passaram por momentos difíceis, mas também tiveram grandes momentos de alegria juntamente com o Senhor. Só que esse contexto já se passou. Ele já não tem mais o Senhor Jesus junto a eles. Jesus agora fora julgado, sumariamente condenado e morto. Pense comigo o que passa na cabeça desses discípulos. O mestre amado não está com eles mais. Aquele que havia direcionado toda a vida deles, pelo menos daqueles últimos anos, não está entre eles. Aquele a quem eles haviam ouvido
e colocaram como a esperança da vida deles, não se encontra mais entre eles. Nós sabemos como é difícil perdermos entes queridos, pessoas que são próximas a nós, como a tristeza invade o nosso coração, como nós somos afetados por isso. Talvez você tenha perdido um ente querido. E aqui, mais especialmente, nós temos a ausência do próprio Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para o capítulo 20 de João, nós temos esse ambiente. E embora nós olhemos a priori com um sentimento de tristeza aqui, muita coisa estava ainda acontecendo. Isso me faz lembrar que quando nós caminhamos na nossa vida, quando nós damos os procedimentos dia após dia, é claro que todos nós estamos passíveis de passarmos por momentos de dificuldade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com os discípulos do Senhor Jesus. Só que eles não ficam parados ali. Eles não ficam inertes. Eles haviam aprendido com o Senhor Jesus. Eles haviam estado com o Senhor Jesus. E quando eu olho para esse contexto do capítulo 20 do Evangelho de João, nós podemos entender sim, que Jesus morreu, mas tem uma coisa, os discípulos têm uma promessa. Repita comigo, Jesus morreu, mas os discípulos têm uma promessa. Eles tinham uma promessa, eles haviam ouvido a voz de Jesus. O próprio Jesus havia dito a eles que haveria de morrer, mas tem uma coisa, ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. É claro que a fé deles está abalada nesse contexto, não é um contexto fácil, mas tem uma coisa, eles têm lá no fundo do coração uma fagulha de fé e uma fagulha de esperança, e sobretudo eles tinham uma promessa, e quem tem promessa, não se esquece da promessa, principalmente do seu mestre. Pode acontecer qualquer coisa, mas quem tem vínculo com a promessa, ele volta-se para entender aquele que o prometeu. E é exatamente isso que acontece com os discípulos. Mas tem mais. Quando nós olhamos para esse contexto aqui, nós vamos lembrar também que Jesus morreu, mas tem uma coisa, os discípulos têm uma missão. Eles tinham uma promessa, mas eles também tinham uma missão. Eles sabiam que o ministério que Jesus havia inaugurado, aquilo que Jesus havia implantado como o reino de Deus, precisava prosseguir. O reino precisava ser anunciado. E aqueles homens e aquelas mulheres faziam parte dessa grande missão. E quem tem missão não olha para trás. Quem tem missão olha para frente. Eles tinham isso no coração. O momento é difícil, o momento é complicado, o mestre não está com eles, mas alguma coisa faz brotar neles ainda essa esperança para que pudessem prosseguir. E mais importante ainda, quando olhamos para todo esse contexto daquilo que eles estão passando, nós vamos também extrair uma verdade dessa passagem que nós lemos. Jesus morreu, mas Ele é o próprio Senhor da vida. Jesus morreu, mas Ele é o Senhor da vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então os discípulos estão ali, não tem mais o mestre, eles estão tristes. Eles estão passando por um momento difícil, mas há ainda palavras, lembranças, reminiscências que estão arraigadas não somente na mente, mas no coração deles. E é exatamente isso que faz um filho de Deus. As promessas de Deus, aquilo que nós guardamos da parte do Senhor, nós não guardamos somente na mente, nós guardamos no coração. E é exatamente nesse momento, quando o sofrimento vem, a luta insiste em chegar à nossa casa, aí nós lembramos, não com a mente, mas lembramos com o coração.
que é onde o Espírito Santo de Deus atua. E eu acho interessante porque essa passagem aqui vai falar sobre a ressurreição de Jesus, nós sabemos. Mas você já percebeu como se desenvolve toda essa narrativa? A narrativa é interessante, eu gostaria que você acompanhasse comigo, na sua Bíblia, aquilo que está registrado aqui. A Bíblia começa dizendo no texto que lemos o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Eu acho interessante que quando nós olhamos para esses personagens que estão no capítulo 20 de João, nós extraímos desses personagens alguns exemplos, alguns ensinamentos práticos, e principalmente algumas simbologias de virtudes cristãs. E ao olharmos aqui para Maria Madalena, nós temos o próprio símbolo da fé. Maria Madalena representa o próprio símbolo da fé. Essa mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus, que fora liberta, que teve uma transformação verdadeira com o Senhor Jesus, sendo liberta de 7 espíritos demoníacos, e que começou a caminhar com o Senhor Jesus, representa nessa passagem aqui a própria fé. E é exatamente Maria Madalena, a primeira que vai até o local onde estava o sepulcro de Jesus, para ver o que havia acontecido. Não somente isso, ela vai ali para ungir o corpo do seu mestre. Por que nós poderíamos dizer aqui que Maria Madalena, ela é o exemplo da fé? Ela é o exemplo da fé porque aqui o coração dela a moveu para buscar o seu mestre. E é exatamente isso que a fé faz. Ela vai em busca daquilo que aos olhos humanos não há uma resposta, não há uma solução. Ela sabia que Jesus havia morrido, mas ela precisa ir até o sepulcro. Eu acho interessante aqui que nós vamos entender a simbologia de Maria Madalena não somente como a fé, mas é uma fé pujante. É uma fé que é colocada em prática. Repita comigo: a fé colocada em prática. A fé de Maria aqui não é uma fé simplesmente formal, mas é uma fé que se movimenta, é uma fé que vai em busca de respostas, é uma fé que quer colocar em prática a dinâmica da vida espiritual. Nós sabemos o que é fé, e você lembra o que é fé quando você lê Hebreus capítulo 11 e o verso 1. O que é fé? A fé é o quê? O firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. E o quê? A prova daquelas que não se veem. Isso é fé. E Maria Madalena vai até aquele local. E eu acho interessante aqui, que ao olharmos para Maria Madalena como este exemplo, ela está colocando aqui aquilo que a fé é na vida cristã. A fé não é simplesmente um sentimento. A fé não é algo natural que nós nascemos, como alguém diz assim, olha, você precisa ter fé. Não é isso que nós estamos falando. A fé bíblica é algo que nasce diretamente da parte do Senhor nas nossas vidas. Porque toda dinâmica da vida espiritual nunca começa no homem, é sempre Deus quem começa a obra. Se você é salvo, é porque Deus entrou com providência na tua vida. Se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo de Deus trouxe você até aqui nesta noite. O Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos, para os seus apóstolos: não foram
vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. O primeiro passo da vida cristã, quem dá, nunca é o homem, é Deus quem dá o primeiro passo na sua direção. Mas, quando nós olhamos isso daqui, por que Maria Madalena é o ponto de partida dessa narrativa? Porque é exatamente isso que acontece na vida cristã. A fé é sempre o início da vida cristã. A fé sempre vai na frente. É ela que remove os obstáculos. É ela que dá o início da caminhada cristã. A Bíblia diz claramente, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É a fé que nos move, é a fé que nos alicerça, é a fé que nos prepara, é a fé que dá o nosso fundamento. Então, aqui nós temos Maria Madalena, que é o exemplo daquilo que nós devemos ter naqueles momentos mais difíceis da vida. Voltemos para o cenário. O mestre não está ali, o coração está triste, perderam o seu líder, aquele que os consolava, que caminhou com eles, que fez a multiplicação dos pães, que fez diversos milagres. Não tem mais o mestre, mas tem uma coisa: quem tem fé acredita no impossível. A fé faz brotar a certeza daquilo que para o homem é absolutamente impossível. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Você percebe o que nós acabamos de ler? Olha o que está na sua Bíblia aí, quando João diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda, o que ela fez? E viu sabe o que eu extraio disso daqui? É exatamente isso que a fé faz. Ela vê no escuro. A fé vê no escuro. Você pode glorificar o nome do Senhor? Está de madrugada, os olhos humanos não conseguem ver. Se nós pudéssemos perceber aqui na dimensão humana, Maria Madalena está chegando ali pela madrugada, naturalmente não conseguiria ver, mas sendo ela a própria representação da fé, a simbologia própria da fé, é o que nós extraímos. A fé é o dom de Deus para vermos no escuro. Você olha para frente, você não vê nada na perspectiva humana. Os seus olhos não conseguem vislumbrar aquilo que está na sua frente. Você olha na perspectiva humana, não vê saída, não vê solução. Você olha para o seu trabalho e uma solução que é aparentemente impossível, não consegue perceber, mas tem uma coisa: aquele que tem fé, ele vê no escuro. Não pelos olhos humanos, mas pelos olhos da fé, que Deus habilitou em você, para você ver aquilo que é impossível. Eu quero perguntar aqui nesta noite: onde estão aqueles que estão vendo no escuro pelos olhos da fé? Temos alguém aqui nesta noite? A fé faz isso, a fé nos faz perceber e vislumbrar mesmo no escuro. E é importante que você entenda isso. Quando todas as coisas estão ruindo ao nosso lado, quando nós não conseguimos encontrar um plano para resolver aquilo, é exatamente nesse instante que a fé, ela entra em providência. É exatamente nesse instante. Eu sei que talvez você esteja olhando para a tua vida, e talvez você vê somente um quarto escuro, para algo que acontece na sua casa, você não consegue ver, mas pelo poder da palavra de Deus e pelos olhos da fé, você vai ver agora em nome de Jesus.
Deus vai fazer você perceber e vislumbrar aquilo que somente Ele pode capacitar na tua vida. Mas não é somente isso. Você percebe aqui que Maria Madalena não é a única que aparece aqui. A fé, ela vai na frente. Ela caminha o movimento da vida cristã. Nós não começamos a vida cristã pela racionalidade. Nós não caminhamos nada na vida cristã pelo nosso mérito. Nós podemos estudar, buscar desenvolvermos intelectualmente, ferramentas de conhecimento. Nós podemos fazer várias construções, mas a vida cristã sempre começa na fé. É o primeiro passo, é o início da caminhada cristã e de tudo aquilo que acontece na vida com Cristo. Só que não para por aí. Você vai perceber que aparecem outros personagens aqui. O verso 2 diz assim: correu, pois, e foi a quem? A Simão Pedro e ao outro discípulo. Simão Pedro está identificado aqui. O outro discípulo é o próprio João. João geralmente não se refere assim pelo nome, ele fala o outro discípulo. Mas o segundo personagem que nós temos aqui, quem é? Pedro. Pedro é o segundo personagem. Maria vai e chama a Pedro. E quem Pedro representa aqui, com todo o cuidado da interpretação da Bíblia? Pedro é o próprio exemplo de esperança nas Sagradas Escrituras. Pedro escreveu 2 epístolas. A primeira é chamada de a Epístola da Esperança. E ele próprio é chamado de apóstolo da esperança. Veja, por exemplo, o que ele escreve na sua primeira carta. Acompanhe comigo. Leia aí, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3. Olha o que está escrito aí na tua Bíblia. Quando ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos gerados para o quê? Para uma viva? Para uma viva esperança. Acompanhe comigo. A fé começa, só que nós temos a esperança. Qual que é a diferença, pastor Valmir, entre fé e esperança? Geralmente nós não sabemos definir o que é fé e o que é esperança, mas aqui nós temos a própria simbologia. A esperança é alimentada pela fé. Não existe esperança sem fé. Só que elas operam de maneiras distintas. É mais ou menos o seguinte: a fé é aquilo que nós olhamos para o futuro. A fé é aquilo que abre o futuro, que pela perspectiva humana nós não conseguimos vislumbrar, nós não conseguimos ver. A fé é essa convicção profunda em Deus, de que há algo lá na frente melhor reservado para nós. A fé está lá, alicerçando o nosso coração. E a esperança? A esperança é quando a fé, que está lá na frente, ela vem até nós, nos busca e nos faz caminhar passo a passo, direcionado pela fé que Deus fez brotar no nosso coração. A fé é aquilo que Deus preparou lá na frente, e nós temos convicção que Deus está mantendo. E a esperança é quando nós caminhamos em fé, dizendo: eu olho para frente e Deus reservou o melhor para a minha vida. Esperança é caminhar em fé. Esperança é a fé colocada em prática.
Esperança é a vida que anda alimentada pela fé. E o que é esperança também? Alguém geralmente imagina que a esperança seja tão somente a demonstração da conjugação do verbo esperar, e não é isso. É claro que a esperança envolve uma espera, uma expectativa, aguardando alguma coisa. Só que a esperança não é somente espera. Nós podemos conjugar a esperança com o verbo esperançar. Esperar é uma coisa, outra coisa é viver em esperança. Viver em esperança é quando nós caminhamos, como nós dirigimos a nossa vida, tendo a convicção de que Deus está nos guardando a cada passo. É quando nós temos a certeza de que, apesar de que todas as coisas ao nosso lado estão se acabando, nós não conseguimos ver solução para aquilo, a esperança nos faz andar com o coração guardado em Deus. A esperança acalma o nosso coração. A esperança alimenta a minha e a tua alma. Você pode glorificar a Deus por isso? A esperança é o combustível que nos faz caminhar e ir adiante. Só que é uma esperança fundamental. Veja, na fé cristã, esperança não é a mesma coisa que otimismo. Alguém geralmente acredita que esperança é acreditar assim, olha, as coisas vão dar certo, fique tranquilo. Mas isso não é esperança, isso é otimismo. É simplesmente ter uma perspectiva positiva sobre a vida, não é isso. Essa é uma ideia de esperança secular. O cristão tem uma esperança, mas não é simplesmente o otimismo humano, não. A esperança cristã está alicerçada em Cristo Jesus. Nós temos a convicção de que a nossa vida está guardada, está protegida. Por quê? Não é porque eu olho para o futuro e acredito que as coisas vão dar certo, não é por isso. Eu acredito que as coisas podem dar certo, mas elas podem dar errado. E seja o que acontecer, Deus está comigo. Você entendeu isso? O otimismo humano diz assim, vai dar certo. E o problema é que isso gera frustração. Quando ele alimenta a sua vida somente no otimismo, ele fala, vai dar certo, fique tranquilo. No mês que vem as coisas vão se resolver. Quando chega o mês que vem, as coisas não se resolvem. Prometeram alguma coisa e não cumpriram. Ele leu um livro de autoajuda e aquilo não se aplicou na vida dele. Ele se frustra, entra em depressão, a vida naufraga. O cristão não é assim. O cristão, ele olha para frente, ele caminha em esperança, ele diz assim, eu sei que pode dar certo, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Cristo está caminhando ao meu lado, eu sei que a minha alma está alicerçada e tem uma âncora segura. Mas tem uma coisa, dando certo ou não dando certo, nós estamos protegidos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque em Cristo, eu e você, nós nunca nos frustramos. Você confirma essa palavra? Em Cristo você não se frustra. Em Cristo você não se decepciona. Em Cristo você não se amargura e perde a direção da vida. Sabe por quê? Porque quando você vai se frustrar, Ele está com os ombros estendidos para você colocar a sua cabeça e descansar com Ele. Aqui nós olhamos para a figura de Pedro, mas vocês sabem o que acontece aqui? Acompanhe comigo. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro,
e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Verso 4. E os dois corriam, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, mas veja aí, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Eu quero captar a sua atenção aqui. Maria chama os discípulos. Pedro corre. Só que a Bíblia diz que aparece o terceiro personagem, que é João, que é a figura do amor. Aqui João representa o próprio amor. E eu acho interessante essa simbologia bíblica, porque quando nós falamos de vida cristã, nas palavras do apóstolo Paulo, envolve não somente fé, envolve não somente esperança, mas envolve amor. E sabe o que é legal aqui de percebermos no texto bíblico? Os dois correm com a mesma intensidade. Só que chega um determinado momento, quem que passa na frente? João, ele passa na frente, ele vai adiante. Eu acho isso daqui interessante, porque a própria Bíblia diz claramente que nós temos a excelência do amor. O amor é a prioridade da vida cristã. Uma vida cristã, uma comunidade que diz ter fé, esperança, mas não tem amor, tem alguma coisa errada. Quando você vira alguém que diz ter muita fé, tem muita esperança, mas não coloca em prática o amor, só tem discurso, não tem prática na vida. Só que tem uma coisa, o verdadeiro cristianismo, como nós entendemos, é aquele que tem fé, tem esperança, mas tem manifestação do amor divino no nosso meio. Você concorda com essa palavra? Uma fé com uma esperança que não tem amor é um cristianismo que é vazio. O próprio Tiago diz isso. Olha, a fé sem as obras, ela é morta. A mesma coisa a esperança. A esperança sem o amor é algo vazio. E eu acho interessante nós percebermos isso daqui, porque o amor, ele chega sempre primeiro. A fé atrai a esperança e atrai o amor também. Só que quando Pedro e João chegam ali naquele lugar, João não entra. Quem que entra primeiro? Pedro que entra. João para, mas quem entra é Pedro. Porque é isso que acontece. O amor, ele caminha, ele atrai a esperança. Só que a esperança sempre dá um passo logo na frente. O amor é o fundamento da vida cristã. Mas esses três elementos, eles estão completamente permeando a vida cristã. Ao olharmos para toda essa passagem bíblica aqui, olha o que nós vemos, verso 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. A esperança entra para ver aquilo que Deus realiza. A esperança abre a porta para dizer: Deus está entrando com providência. E eu quero trazer esta mensagem para você aqui, nesta noite, sobre esta realidade. Quando nós olhamos para esse cenário que os discípulos estavam vivendo, um cenário difícil, caótico, de tristeza, escuro, passando pela noite escura da alma,
sem perspectiva, sem solução, aí nós vemos esse relato aqui da ressurreição de Jesus. Nada melhor para alicerçar a vida cristã que não seja uma passagem bíblica que nos lembra que Jesus morreu, mas tem uma coisa, ele ressuscitou. Jesus, ele foi condenado, ele foi morto pelo Império Romano, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que ele venceu a morte. É isso que alimenta a nossa alma. O apóstolo Paulo diz isso: olha, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos as pessoas mais miseráveis, mas eu tenho certeza que nós temos aqui uma igreja que acredita na ressurreição de Jesus. Quantos acreditam na ressurreição de Jesus? E se você acredita na ressurreição de Jesus, de Cristo, significa dizer que você acredita em impossível, significa dizer que você tem fé, significa dizer que você consegue ver até mesmo no escuro, você pode vislumbrar aquilo que a percepção humana não consegue te dar essa possibilidade, mas pelos olhos da fé, pela palavra de Deus, Deus diz que você pode ver aonde é impossível para o homem. Sabe o que eu fundamento a minha esperança aqui? E se for permitido, eu queria convidar todos a se colocarem de pés, que eu quero caminhar para o encerramento. Sabe o que é interessante aqui? Porque o significado do cristianismo, de uma fé verdadeira, de uma fé pujante, é uma fé que se alicerça nessa convicção de um Deus que entra com providência. É um Deus que faz tudo para que o seu testemunho seja patente. O que diferencia a fé cristã não são os nossos cultos, não são as nossas vestimentas, não é a nossa linguagem. O cristianismo é a fé do Cristo crucificado, mas é também a fé do Cristo que foi ressuscitado. E se Jesus ressuscitou, nós podemos ter a convicção de que milagres são possíveis, de que milagres são reais, de que Deus pode entrar com providência. Você acredita nessa palavra? E eu te dou esta prova para você. Se você quiser perceber como isso é real, nós podemos chegar a essa convicção. Nós podemos chegar a essa convicção daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, que vai se desenrolar logo após isso, porque nós temos aqui a narrativa daquilo que aconteceu, porque em outros evangelhos, Lucas e Mateus, nós temos o resultado daquilo que acontece ali. Quando Maria Madalena ela entra ali para aquela localidade, está chorosa, e de repente ela está triste com aquilo que havia acontecido, mas aparecem ali os anjos do Senhor, e os anjos dão a melhor afirmação para Maria Madalena, e aquilo que alimenta a minha e a sua alma: ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Eu quero que você entenda a mensagem aqui desta noite, e há provas para você chegar a fazer isso. Se você quiser tirar a prova, você pode pegar um avião, vá lá em Paris, lá existe um cemitério chamado Père Lachaise. Se você não tiver condições, peça ao pastor Milton que ele vai pagar uma passagem para você. Lá no centro do Père Lachaise tem um dos túmulos mais conhecidos, e no centro ali tem os restos mortais de um homem chamado
Hipólite Leon Rivail Denizar, mais conhecido como Allan Kardec. Você pode agora sair dali, pegar um outro avião, e você pode ir para um lugar lá na Turquia, onde estão os restos mortais de um homem chamado Siddhartha Gautama, o Buda. Você pode ir agora no Oriente Médio e buscar os restos mortais do precursor do islamismo, o profeta Maomé. Eles vão te direcionar, e lá estão os restos mortais desse homem. Se você for para o Nordeste, na terra de Padre Cícero, você vai encontrar os restos mortais desse homem, um ícone do catolicismo brasileiro. Mas tem uma coisa: se você pegar um avião, você vai para Jerusalém, e quer que alguém te leve aonde está o túmulo de Jesus, alguém vai caminhar com você, alguém vai te levar até lá, e quando chegar até aquela localidade, você vai se frustrar com uma coisa. O que é? Você não vai encontrar restos mortais. Lá estará escrito em inglês: não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele vive, Ele é rei, Ele é soberano, Ele venceu a morte, Ele é poderoso, Ele pode superar tudo aquilo que nós não conseguimos, a morte, a doença, a dor. Ele é invencível, Ele é soberano. A Bíblia diz, nas palavras do apóstolo Paulo: tragada foi a morte na vitória. E eu venho aqui nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, para lembrar isso para você. Por que você está chorando? Por que você não está vendo solução? E Deus lembra para você aqui nesta noite: eu venci a morte, eu sou a vida, e eu dou a vida. Não chore, não temas, não fique preocupado, abra o seu coração, porque nesta noite, é noite que Deus está falando para você aqui nesta noite, é noite que Ele quer revigorar a tua fé, é noite que Ele quer revigorar a tua esperança, é noite que Ele quer alimentar o amor verdadeiro. Talvez você entrou aqui este dia, esta noite, na mesma percepção dos discípulos, pesaroso, preocupado, com o coração pesado talvez, mas como profeta de Deus aqui nesta noite, Deus te chama para você ir até o sepulcro, pelo ato da fé. Caminhe comigo agora, pela fé caminhe agora até o sepulcro. A fé agora vai te alimentar e vai alimentar a tua esperança, aleluia. Talvez você esteja com a tua esperança vazia, mas nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, a tua esperança será alimentada em Cristo Jesus. Você não está conseguindo ver, você não está conseguindo caminhar, mas agora eu te convido, caminhe comigo ao túmulo de Jesus. Dê um passo de fé ao túmulo de Jesus, dê um passo de esperança ao túmulo de Jesus, mas não vá sozinho, leve consigo o amor de Deus. Sabe o que isso significa?
que na vida cristã nós não caminhamos sozinho. Então eu queria que você agora colocasse a mão ao lado da pessoa que está com você, ao seu lado, e diga para ele: você não está só, você não está sozinho, eu estou contigo, eu estou orando por você, e mais do que tudo, Deus está contigo. Agora diga para ele: vamos caminhar, vamos até o Calvário, vamos até o sepulcro de Jesus, vamos alimentar a nossa fé, vamos alimentar a nossa esperança. Agora diga para ele, porque quando nós chegarmos no sepulcro, você agora diga para ele: Jesus não está lá, porque Ele ressuscitou. Adore o nome do Senhor Jesus.